Bom dia, bom dia! É isso aí. Que dia que é hoje? Hoje é quinta. Quinto! É isso aí. Desembaraxando o episódio 76. Olha só aqui com o boné do Ayrton Senna, antigão aqui, ó. Pra quem é mais antigão vai lembrar. Como é que você está? Como é que tudo vai com você aí? E espero que o melhor esteja acontecendo na sua vida aí, tá? A você que está ao vivo aqui, ó, bom dia. E a você que está vendo esse conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados, horários alternativos, né? Então, é isso aí, né? Mas obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre aí de vocês. E, enfim, de acordo com o dia, vai um horário. E aqui estamos de novo aqui fazendo esse momento. E gratidão a você por estar fazendo parte desse momento aqui. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, então você pode ver quantas vezes quiser. E também fica gravado no Facebook e no meu YouTube. E eu peço para você se inscrever lá também, tá bom? É isso aí. Opa, olha só quem tá aqui, minha querida amiga Caro. Como está, amiga? Beijo, querida, carinhos para você. E meu brother Valdir também tá aqui, que legal. Obrigado por vocês que estão aqui, viu? Olha, é interessante assim, vamos ao que interessa já, né? Eu tenho que fazer caminhada daqui a pouco. Nós não temos controle em relação ao modo como a pessoa faz uma imagem de nós na cabeça dela. Bom dia, meu brother. Um abraço. A gente não tem esse controle da imagem que a pessoa tem da gente lá nas profundezas da cabeça dela, né? Então, não temos nenhum tipo de noção quanto a isso. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim também, né? Porque muitas vezes pensamos que não somos amados, pensamos que não somos reconhecidos, aquela coisa de reconhecimento, né? Pensamos que não temos nenhum tipo de importância para algumas pessoas e a pessoa nos vê de um modo maravilhoso, só que ela nunca fala, né? É que nem alguns pais, né? Engraçado isso, né? Tem uns filhos que reclamam isso, né? Baracho, pra mim nunca fala nada, pra mim nunca fala eu te amo, pra mim nunca fala nada, mas pro vizinho conta, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e usa o filho de troféu e um monte de coisa, né? Aí vai o pessoal pirar com essa minha fala de troféu, né? Olha a Ana aí, ó. Valeu, Ana! Então, é muito curioso isso, né? Então, por um lado, nós podemos se achar a pior porcaria de tudo, e para a pessoa que a gente pensa que pensa mal de nós, mas nós somos o máximo para ela, e o contrário também, né? Então a gente pode pensar que está no melhor lugar na mente de uma pessoa e a pessoa não vê isso não, né? E não só de não gostar da gente, tá? Nós não temos também noção dos lugares que a pessoa nos coloca e de alguns compromissos que a pessoa cria na cabeça dela e ela imagina que nós temos isso, um compromisso lá com ela de coisa que nunca aconteceu. Aí você fala assim, Baracho, então tá complicado esse negócio, né? Tá complicado, porque vai ficando mais complicado ainda viver, né? Então a gente vai aprender que viver é pôr-se a estar, não tem como ficar ileso uma vez que eu estou aqui nesse mundo vivo, né? Estou aqui presente, não tem como ficar sem arranhões, não tem como ficar sem cicatrizes, né? A vida é isso aí, é se envolver, é se colocar. Por mais que alguns tenham uma postura mais controlada, mais discreta, mais low profile, né? Mas também o não aparecer também é um aparecer, né? Já tem aquele chamado narcisismo inverso, né? Que a pessoa aparece quando não aparece, né? Olha que loucura o negócio aqui hoje, né? Mas enfim, eu tô dizendo isso porque realmente, olhando por esse lado, nós não temos controle da imagem que as pessoas fazem de nós. Aí você fala assim, Baracho, realmente, ó, tá cada vez mais difícil de viver, tá cada vez mais difícil de conviver, porque a gente não sabe o nível da loucura da pessoa e o que a pessoa faz com a nossa imagem na cabeça dela. E aí alguns vão até para uma questão assim, mais pro comportamento, mais pro surto também, né? Aí a pessoa nos coloca num lugar lá
e ela espera de nós alguma coisa, e aí ela vem mesmo assim, ela vem falando, muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo, Ana. Então a pessoa vem de um jeito, nos colocando num lugar, e ela exige uma coisa de nós, e nunca aconteceu nada assim, eu nunca fiz nada. Olha, pensando bem honestamente assim, se a gente for averiguar o nosso HD, não, eu nunca fiz nada. Mas também tem o que deixou de fazer e tem o que a pessoa sozinha pensa da gente, né? E ela pode ir pro campo do surto, da exigência, e ela vem até nós assim. Ela vem até cobrando alguma coisa, ela nos trata de um jeito como se eu tivesse decepcionado ela e nunca aconteceu nada, mas a pessoa na sua cabeça faz muitos vínculos, né? Aí você volta àquela questão, nossa, Baracho, tá difícil viver, tá difícil se relacionar, porque para algumas pessoas aí, por exemplo, o pessoal brinca muito com isso, né? Aquela velha história assim, né? Ah, vai lá em casa um dia, né? Tal do vai lá em casa um dia. Muitas vezes a gente acaba falando isso e vira até o por falar, né? Eu me ponho nesse grupo também, tá? Vamos vai lá em casa, vamos sentar, vamos tomar um café. E é um negócio que nunca acontece, né? Nunca acontece. Mas para algumas pessoas, isso soa com uma pura realidade. E a pessoa vai lá atrás de você, ela vai atrás de você, ela faz um compromisso muito grande. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi uma vez há muito tempo atrás, e ela entendia lá que uma outra pessoa que morava longe falou assim um dia para ela, ó, pode vir aqui em casa o dia que você quiser, pode ficar aqui um tempo, pode até morar com a gente. Ela fez esse entendimento assim, que se alguém falou para ela que lá na casa dele tinha acesso livre a hora que ela quisesse ir. E aí ela tava brigando com a família dela, tava numa situação de briga na família, e ela falava assim, Baracha, mas eu vou acessar aquela pessoa. Porque um dia lá num casamento que eu fui, ela tava lá e ela falou isso. E eu falei, mas será que é isso mesmo, né? Presta atenção, não vai mergulhar nessa ilusão aí, nessa fantasia, tenha cuidado. Ficou bem claro esse combinado da pessoa com você? Não, ela falou aquele negócio. Num dia lá, perdão, num dia lá de uma grande treta com a família, aí ela acessou essa pessoa. Ela acessou essa pessoa. Não, porque você um dia falou e a pessoa bem sem graça assim, e a pessoa se esquivou, deixou uma conversa. No final das contas, a pessoa não sustentou aquele combinado. Que na verdade foi mais um modo que a pessoa entendeu alguma coisa ou interpretou do que uma coisa que realmente aconteceu. Aí ela veio para a sessão decepcionada, mas a gente foi entendendo que aquela pessoa que eu escutava toda semana, ela já tinha feito outros tipos de compromisso semelhante com outras pessoas. Mas não foi fácil vir à tona, não foi fácil ter essa percepção e muito menos não é fácil elaborar um negócio desse, né? Elaborar no sentido assim de reconhecer, né, que é mais coisa acontecendo na minha cabeça do que acontece realmente. E aí, pessoal, já que o negócio aqui é desembaraxar, né? A nossa cabeça realmente nos coloca muito conteúdo que se a gente não tiver uma vigilância, vai sugerir mais a verdade acontecendo do que a verdade propriamente dita, né? Aí aquilo que o Lacan falava lá, né, do significado, do significante, né? Aquilo que realmente é um conceito, aquilo que é do campo do significado, né? E aquilo que é mais do campo de um significante, que é aquilo que cada um vai ter sua percepção particular, né? Que é do mundo de cada um. Só que você vê, esse negócio sem controle, do modo como as pessoas nos colocam na vida delas, é muito sério. E aí vai gerar em alguns de nós até mesmo a dificuldade para estabelecer amizades, sim ou não? Vai estabelecer dificuldade para isso, né? Eu escuto pessoas falando que tem dificuldade com amizades, vários motivos que levam a pessoa a ter dificuldade, né? Tem pessoas que não têm amigos porque são muito chatas também, né? Enfim, mas outras é por causa disso. Ah, Baracho, dá muito medo de começar alguma coisa, dá muito medo de falar. E estamos num tempo assim que falar hoje é muito sério, né? Você não pode falar qualquer coisa assim, porque pra você uma coisa é de boa, pra você uma coisa é normal, pra outra pessoa não é, né? Cadê Ana? Fala aí. Isso também pode acontecer a partir das nomeações. Isso, Ana. Minha amiga, meu amigo, e aí vem um trem do Neida para pedir algo sério, como é isso.
como exemplo dado. Eu fico vendo as pessoas assim, né? Eu vejo muito isso no campo dos relacionamentos, né? A pessoa começou a se relacionar com alguém ontem. Namoro, tô dizendo, né? E porque você é a pessoa mais importante da minha vida. Como que alguém se torna a pessoa mais importante da vida de outra em tão pouco tempo, né? Assim, porque você é a razão do meu ser. E não tô falando de jovem, não. Você fala assim, você é jovem, né? Jovem inexperiente, tem aquela fase da desconstrução do ego, blá, 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 Freud, Jung, Lacan. Não, eu tô falando de marmanja, que já elege alguém como a pessoa mais importante da sua vida em 5 minutos, né? Hoje alguém para ela é o mais importante. Amanhã é outro alguém do mais importante. E outro alguém amanhã é a razão do viver dele e viver dela. É assim. Então você vê o nível de desamparo que estamos vivendo e o nível também dessas fantasias que estão aí descontroladas, né? Isso é muito sério. Nós vamos ficando cada vez mais retraídos, né? E ontem eu conversava com meu irmão tá aqui em casa, né? Tá muito legal, minha cunhada, minha sobrinha estão aqui, uma maravilha, muito bom. Trocamos ideia. Ontem tivemos um churrasco maravilhoso com outros amigos nossos, juntou uma galera. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Então essa questão assim, né? Meu irmão falou assim, eu saio dos grupos do WhatsApp, eu não aguento, porque você fala uma coisa ali, a pessoa, a partir da fantasia dela, te coloca num lugar, ela te xinga já, né? E o negócio é complicado, ou o contrário também, né? Muito rapidamente é meu amor, e é o que você falou aqui, Ana, esse lance das nomeações, né? Porque realmente a nomeação é uma coisa muito séria, né? Nós nascemos com um nome que alguém nos coloca, né? O fruto de um desejo do outro nos dá um nome. Ou não com tanto desejo assim, mas nos dá um nome, né? Já começa assim. Nós somos nomeados ao nascermos já, né? E cada nome tem um significado, cada nome tem um papel, cada nome tem uma história. Já é embutido um monte de coisa na gente a partir do nome que nós recebemos. Já começa aí. Quanto mais essas nomeações que no dia a dia acontecem, né? No dia a dia, enfim, no dia a dia vem de um monte de jeito, né? Eu nunca me esqueço uma vez, assim, eu tava de boa. Eu tava pra começar a dar uma aula, assim, e o pessoal chega, assim, e eu fui falar com a pessoa que eu já conhecia já, né? E ela veio assim, meu filho. Eu falei, minha filha. Quando eu falei minha filha, a pessoa não gostou, não. Então, não sei porque não gostou, o mundo dela. Então, hoje, dependendo do contexto, você vai se retraindo, né? Você para de até de abraçar alguém, até o abraço. Você não sabe o que o abraço vai gerar numa pessoa, beijar no rosto, fazer algum tipo de contato, você não sabe. Então, a gente fica mais na nossa. Aí fica mais na nossa, você é chato por estar mais na sua. Aí você é antissocial, você fala, Baracho, pra onde iremos? Pra onde? Passou um caminhão aqui. Pra onde nós iremos? Eu não sei pra onde nós iremos, né? Mas só sei que o negócio tá mais delicado e volta no tema inicial aqui do Desembaraxando, né? Nós não sabemos o lugar que estamos ocupando na cabeça dos outros, assim como os outros não sabem o lugar que ocupa na nossa cabeça também. O negócio também é a gente, né? Nós não somos também só as vítimas da história aqui, né? Então também tem isso, né? Aí nós fazemos idealizações, nós criamos expectativas, nós fantasiamos alguns cenários, né? Fantasiamos algumas ideias e a pessoa nem tá sabendo de nada do que tá acontecendo. E é interessante isso, né? Pegando um gancho aqui. As pessoas fazem alguns combinados na cabeça dela com a gente, usando a gente. E aí, quando você vê, aparentemente do nada, ela tá de cara virada, ela tá assim magoada com você, ela fica deixando indireta até nas postagens. Aí você começa a perceber, será que sou eu? Será que sou eu? Aí eu falo, tem a teoria do braço duro, né? Você vai na pessoa assim, fala comigo, ela tira o braço fica duro, né? Não quer conversar. Aí você tem que meio que entender o que aconteceu, o que eu fiz, explica. Mas a pessoa não quer explicar, ela quer só punir você ficando chateada, de cara virada. Quando era criança, falava que ficava de mal do outro, tô de mal de você, né? Porque também tem pessoa que não quer resolver, né? Só quer reclamar, porque resolver também coloca num patamar a pessoa, né? Resolver faz ela perder a função de ser chata, de ficar emburrada, faz perder a função também, né? Então não quer resolver. Nossa, Baracho, que conversa doida é essa, né? Que coisa complicada é essa, né? Então, como é que é o negócio? Não é você parar de viver também, né?
né? Você ficar enfurnado dentro da sua casa, trancado, que alguns ficam assim, tá? Eu tenho uma tendência a ficar assim, porque no fim das contas você fala o quê? É melhor ficar em casa, é melhor pedir iFood, vai ficando aqui em casa, eu tenho uma air fryer, eu tenho a internet, eu tenho lá no iFood, então a gente vai ficando aqui, né? Porque realmente a gente vai vendo assim que tá difícil, né? E por que que o negócio tá assim, Baracho? Vamos pensar no começo de tudo, né, gente? Aí alguns não gostam aqui, né? Ah, é porque vocês da terapia só vêm pra culpar os outros, né? Ah, é porque é culpa de um, é culpa do outro, é a ausência de um, é a ausência de outro. Mas é isso mesmo, Hélio. É isso aí. E o que nos fez gerar ausência, teve a ausência dele. Então o negócio não para, né? O negócio não para. Mas uma coisa que deveria acontecer é a gente, na nossa atual situação, a qual lamentamos algum desamparo, lamentamos que minha mãe foi relapsa comigo, meu pai foi relapso comigo. Na nossa geração, fala Beth, na nossa geração, nós fazermos tudo diferente, né? Assim, então tá, eu bem sei o que é ter passado por isso, ter passado por aquilo, então comigo será diferente. E não só diferente quando eu tiver um filho, porque alguns têm que esperar ter filho para poder acertar a vida, né? Mesmo sem filho. Então a gente faz diferente. A partir do que eu tive, que eu me queixo, que na minha visão não foi bacana, então eu faço diferente. Mas é fazer diferente sem ficar naquela neurose doida de esperar também alguma coisa do campo do patológico, que aí é ficar na mesma também, né? É ficar idealizando, é ficar esperando que o outro faça, é fazer essas alianças mentais paranoicas que o outro nem tem noção disso, que o outro não tá nem sabendo disso, né? É tudo coisa da nossa cabeça. Então estamos falando aqui hoje, nesse Desembarachando, sobre as fantasias, né? E é claro, pessoal, que em níveis mais tranquilos, níveis mais patológicos, que é o assunto de hoje, todos nós temos fantasias, todos nós temos as nossas referências, todos nós temos as nossas defesas do nosso ego, todos nós temos as nossas maneiras, principalmente aquelas que foram feitas nos primeiros anos de vida, as nossas representações, os nossos pontos de fixação, o lugar onde introjetamos muitas coisas, e a partir dessas introjeções, dessas representações, fazemos a base para toda a nossa vida. Mas tem coisa que é para toda a nossa vida que só está nos atrapalhando, né? Isso, Ana. Exatamente, fazer diferente sem o bendito. Porque tem gente que é assim, né? Ah, eu só me realizo quando virar pai e virar mãe. Só me realizo quando tiver tal coisa. Pode parar com isso. Eu vou mudar minha história quando tiver alguém. Para com isso também. Muda a história agora, caramba, né? Fazer diferente sem o bendito. Quando eu for, quando eu chegar, quando alcançar. Ainda, quer dizer, a Ana tá certa aqui. Quando faz desse jeito, é se colocar esperando um outro que me ajude a validar essa conversa. É ainda esperando a merda do outro para validar alguma coisa, né? É difícil isso, né? Vai você, começa você. Gente, tem hora que não vai ter gente com a gente, gente com a gente. Tem hora que não vai ter procuração, que eu assine pra alguém ir por mim. Não tem. Tem hora que vai ter que ser eu. Eu que vou ter que ser o pioneiro nesse negócio aqui. Eu que vou ter que dar cara a tapa, vou ter que fazer, vou ter que ir sozinho. Vou romper com essa fantasia transgeracional, com essas mentalidades que só detonou a história de muita gente. Vai ser diferente comigo, né? Mas se bancar sozinho também não é fácil, né? E se eu errar? Dane-se se errar. A gente errou, a gente errou. A gente erra, a gente aprende, começa de novo, né? Assim, é desse jeito, né? Só que a nossa neurose é muito complicada. A nossa neurose nos faz ter muitas fantasias. Nós somos muito mentais, assim, né? A gente fica o tempo todo regido pela nossa mentalidade. Nós precisamos ter ações mais do campo do comportamento. Não estou falando de psicologia, não, tá? Do campo do comportamento o quê? Vai cozinhar. Vai varrer uma calçada, vai plantar alguma coisa, vai andar na rua. Ações mais lúdicas, mais sinestésicas. Vai se ocupar com coisa do campo do fazer, né? Porque eu fico muito no campo da mentalidade. E não é fuga não, tá? Ai, tá fugindo da realidade. Não é fugir da realidade, né? Há quem foge da realidade sem fazer nada, criando outra realidade na cabeça. Então não é por aí.
Só que a pessoa fica nessa mentalidade, né? Ela fica esperando a mentalidade dela, mostrar coisa diferente, ela sentir outra coisa, pra aí começar uma nova vida. Não vai sair, né? Nós somos suspeitos de nós mesmos, né? Nós não valemos nada se for esperar da gente. Então, vai fazer. Ah, eu deveria sentir alguma coisa para começar a sentir nada. Vai fazendo. Vai, só vai. Vai fazer, vai se permitir ficar em outros cenários, vai fazer coisa diferente, acrescente coisa nova no seu contexto. Porque esse nosso mundo, até cansei de falar, esse nosso mundo automático, esse nosso piloto automático que a gente está vivendo, a gente faz tanta coisa e menos a mais importante, que é exercer a presença. Exercermos a presença. E é o que menos estamos fazendo. O exercício da presença, da meditação, não fecha o filtro, meditação, cada um com a sua, tá? Então é exercer a presença, é ter uma relação com o que está fazendo na hora. Nós fazemos um monte de coisa e não estamos nem vendo o que está acontecendo. O que você está fazendo aí? Não sei, nem percebi. Tem coisas nesse sentido que é do campo do déficit de atenção, que é outra conversa, tá? Mas eu tô falando quanto a não ter presença. E aí eu fico regido por fantasias e fico esperando um monte de coisa dos outros que só tá acontecendo na nossa cabeça. E aí, com um povo tão complicado da cabeça assim, a gente fica receoso, né? Nem bom dia eu tô dando mais, porque o bom dia pra pessoa já é eu te amo, né? E ela já vem querer casar comigo. Aí eu sou tido como chato, como antissocial, como não sei o quê. Bem, nós bem sabemos também, né? Nós bem sabemos também que nós não somos o discurso do outro, né? Mas alguns não dá conta de entender isso, né? Não, eu sou o discurso do outro sim. Aí vai se ajustar pro outro fazer um discursinho bonitinho de mim. Você tá lascado se fizer isso, tá? Então, fantasias vêm, fantasias vai, fantasias vão, mas o importante é não deixarmos de viver, é claro, aqui não é um discurso pessimista, viva sim, mas saiba que viver é pôr-se a estar, viver é ter ruídos, viver é ter arranhões, viver é ter conflitos e confrontos, mesmo que eu não crie nada, alguém vem e fala que eu criei, então tá bom, né? Mas que você tenha aí a maior sabedoria possível nessas conduções. E uma coisa fundamental é o exercício da presença em meio às fantasias. A presença, o relacionar-se com o que está acontecendo realmente, é um grande remédio para que essas fantasias não me pirem cada vez mais. Tá bom, né? Eu vou fazer minha caminhadinha agora aqui. Obrigado pela sua atenção nesse Desembaraxando. Se você perdeu o começo aqui, volta no começo, tá gravado esse negócio aqui. Se você lembrou de alguém, Bará, achei esse alguém que eu conheço, deveria ver o que você falou aqui. Então manda pra ela, caramba. Compartilha, obrigado. Compartilha pra cada vez mais pessoas aqui, tá? E valeu pelo seu carinho. Quintou, tá bom? Que tu tenhas uma grande quinta-feira. E nos vemos aí no próximo Desembaraxando. Vai estar depois gravado no Facebook, depois no nosso YouTube. E aqui no Instagram nem se fala, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Beijo. Até mais.